Sabe toda essa tecnologia que está em volta da gente? Por trás de cada aplicativo, de cada site que a gente usa, existe um plano, uma lógica invisível. Hoje a gente vai desvendar exatamente isso. Como uma ideia na nossa cabeça se transforma num programa de computador que funciona. Para começar, vamos pensar numa coisa bem básica sobre os computadores. Eles são máquinas, assim, incrivelmente poderosas. Um computador é super rápido, preciso, é aquele funcionário perfeito que faz exatamente o que a gente manda sem reclamar. Só que, e é aí que entra o grande paradoxo, ele não tem a menor iniciativa, zero criatividade, nenhuma independência. É como ter o gênio da lâmpada mais poderoso do universo, mas que só se mexe se a gente der os comandos nos mínimos detalhes. Isso nos leva a uma pergunta fundamental, né? Se o computador é só essa máquina super obediente, como a gente faz para que ele resolva problemas de verdade? Como é que a gente transforma uma tarefa humana em algo que uma máquina consiga entender e executar? A resposta, olha só que curioso, tá numa coisa que a gente faz todo santo dia, muitas vezes sem nem se dar conta. A solução é criar uma receita. Uma receita tão detalhada, mas tão detalhada, que o computador não tenha como errar. No mundo da programação, essa tal receita tem um nome oficial: algoritmo. A definição formal é essa aí, uma sequência de passos que visa atingir um objetivo bem definido. Pode parecer simples, né? Mas essa ideia ela é a base de absolutamente tudo. É o que transforma uma bagunça de ideias em algo ordenado. É isso mesmo. A melhor analogia, a mais perfeita, é pensar num algoritmo como se fosse uma receita de bolo ou um manual de instruções para montar um móvel. É um guia, um passo a passo, que se for seguido direitinho, vai levar sempre ao mesmo resultado final. E olha que legal esse exemplo aqui. Fazer um sanduíche é, na essência, um algoritmo. Cada passo é uma instrução clara, numa sequência lógica. Pensa bem, não dá para fritar o hambúrguer antes de pegar a carne na geladeira, certo? A ordem das coisas importa, e muito. E cada passo tem que ser super claro. E essa lógica, ela está em todo lugar. Trocar uma lâmpada, sacar dinheiro no caixa eletrônico, até a nossa rotina para ir para a escola. Tudo isso são sequências de passos com o objetivo final. A gente executa algoritmos o tempo todo. A programação só pegou esse nosso jeito de pensar e formalizou para uma máquina. Beleza, então a gente já entendeu o que é um algoritmo. É a receita. Mas como é que a gente escreve essa receita de um jeito que um computador lá na frente consiga entender? É um processo que vai das nossas palavras para símbolos, da nossa língua para a lógica da máquina. Bom, a primeira tentativa, a mais óbvia, é usar a nossa própria língua, o português, para descrever os passos. É o que a gente chama de descrição narrativa. É super fácil, intuitivo, como na receita do sanduíche, mas tem um problemão. A nossa língua é cheia de ambiguidades. Passar maionese, isso é muito ou pouco? Pra gente, tudo bem, mas para o computador, essa falta de precisão é um desastre. Então, para resolver esse problema da ambiguidade, surgiram outras formas mais estruturadas. A descrição narrativa, que a gente acabou de ver, é fácil, mas pode dar confusão. Aí entram outras duas ferramentas. O fluxograma, que é mais visual, e o pseudocódigo, que já é quase uma linguagem de programação. Aí entra o fluxograma. Pensa nele como um mapa visual do nosso processo. Ele usa símbolos que todo mundo entende para representar ações, decisões, e as setas mostram o caminho que a informação segue. É uma ferramenta incrível para a gente planejar e até encontrar erros na nossa lógica, antes mesmo de escrever qualquer código. E aí, a gente chega no que talvez seja o passo mais importante antes do código de verdade, o pseudocódigo. Ele é um meio-termo perfeito. É como se fosse um português estruturado, sabe? Ele usa palavras-chave e uma organização mais rígida, como a gente vê aí no exemplo, mas ainda sem toda a complicação de uma linguagem de programação de verdade. É o nosso rascunho final, prontinho para ser traduzido. Ok, então a gente já tem a nossa receita super detalhada em pseudocódigo. E agora, qual o último passo para isso virar um aplicativo de verdade rodando no celular? A chave para entender isso é o seguinte: o algoritmo é a inteligência, é o plano, é o como fazer. A linguagem de programação, seja Python, Java, qualquer uma, é só a ferramenta que a gente usa para traduzir esse plano para a única língua que o computador entende de verdade, que são os zeros e uns. No fim das contas, todo o processo de criar um software pode ser resumido nesses 3 grandes passos. Primeiro, a análise. A gente precisa entender o problema a fundo. Depois, vem o algoritmo. É a hora de desenhar a solução, o passo a passo. E por último, a codificação, que é, literalmente, traduzir esse nosso desenho para uma linguagem que o computador entenda.
E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo de um jeito perfeito. É a definição mais clara e poderosa que a gente pode ter. Um programa de computador não aparece do nada. Ele é a consequência, a materialização de um algoritmo que foi muito bem pensado. Então, da próxima vez que alguém for usar um app de mapa para achar um caminho, ou jogar um game, ou simplesmente navegar num site, vale a pena lembrar. Por baixo de todos aqueles botões e imagens bonitas, tem uma série de algoritmos, de receitas, falando para o computador exatamente o que ele tem que fazer. E para a gente fechar, fica aí uma provocação. Pensa um pouco, qual rotina do dia a dia, qual tarefa comum que a gente faz sem nem pensar é, na verdade, uma receita tão clara, tão bem definida, que poderia sim ser transformada num programa de computador? A resposta para isso pode surpreender.